O Tribunal de Contas Europeu concluiu que a falta de dados cartográficos atualizados está a tornar ineficaz a luta contra os incêndios florestais no Bloco dos 27. O relatório analisa a forma como Grécia, Espanha, Polónia e Portugal utilizam os fundos da União Europeia para evitar os fogos. Embora reconheça investimentos significativos na prevenção, o Tribunal assinala que há pouco controlo do impacto das despesas no terreno. Por exemplo, verificou-se que na Grécia a lista de áreas propensas a incêndios tem mais de 45 anos. Foram analisados projetos financiados desde 2014 através dos fundos europeus estruturais e de investimento e do mecanismo de recuperação e resiliência. Os auditores constataram que os projetos selecionados para receber fundos nem sempre visam as áreas onde o impacto será maior. Em Portugal, uma zona parcialmente inundada foi considerada prioritária para combate a incêndios porque o mapa de perigosidade estava desatualizado e não incluía uma barragem construída vários anos antes. Andando pelas estradas de Portugal, esta é uma paisagem que se repete. Eucaliptais a perder de vista. O eucalipto altamente inflamável, considerado em parte culpado por incêndios mortíferos como os de 2017, é a espécie de árvore mais comum em Portugal e ocupa 10% de todo o território continental. A produção acaba em fábricas como esta, da Navigator, maior produtor europeu de papel para impressão e um dos líderes mundiais no setor do papel. A Navigator garante promover a sustentabilidade e está a lançar produtos como a celulose moldada, uma alternativa ecológica ao plástico. Este produto parece de plástico, mas na verdade tudo aqui é feito à base de celulose. Tudo vem da pasta de papel. É em embalagens como estas, supostamente mais ecológicas que o plástico, que a Navigator, uma das maiores gigantes mundiais da produção de papel, quer apostar. Este e outros produtos são fruto do trabalho do Raiz, um instituto de investigação quase totalmente financiado pela Navigator. Será esta uma forma de greenwashing? Sempre fomos uma empresa que primamos pela sustentabilidade e o facto de avançarmos para este tipo de produtos não é claramente de greenwashing. Para o responsável de produção florestal da Navigator, o problema não está no eucalipto, mas na gestão que é feita. Temos que ser capazes de desmontar a narrativa sempre um pouco negativista de ligar uma espécie a um problema. O problema que nós temos é uma ausência de gestão, seja ele sobreiro, pinheiro, eucalipto. E, na verdade, aquilo que acontece em Portugal é que continuamos a ter uma narrativa de uma espécie não grata e que, infelizmente, não é esse o problema. E, portanto, levamos depois a resolução de todos os problemas para mais legislação restritiva para o eucalipto, quando aquilo que deveria haver era ajudar ao proprietário a conseguir gerir melhor. Andamos alguns quilómetros mais para sul. No concelho de Tomar, as propriedades bem geridas coabitam com outras, onde o mato está por tratar e as cascas de eucalipto se acumulam. Um autêntico barril de pólvora. Falámos com um perito florestal da Associação Ambientalista Quercos. A monocultura coloca um perigo da continuidade espacial, ou seja, em termos de riscos, quando há um incêndio, é muito mais difícil parar do que se houver uma zona com vales agrícolas, com uma galeria ripícola, com freixos, com outras espécies mais resistentes ao fogo, que façam também abrandar a intensidade do fogo e, portanto, ser mais facilmente combatível. Para além disso, também ao nível da biodiversidade, convém haver várias espécies de árvores para haver várias espécies de habitats associados às espécies de animais que lá ocorrem. A indústria garante que a hegemonia do eucalipto nas florestas portuguesas não é um problema, mas essa posição está longe de ser consensual. O rei de Espanha, Filipe VI, visitou terça-feira a Roménia e foi recebido pelo presidente Nikos Jordan e ambos visitaram a base da NATO em Xingu. Com mais de 100 km², a base é um dos mais importantes centros de treino militar da Europa Central e Oriental. The presence of Spain troops in Romania as part of the Alliance Battle Group is clear proof of Madrid's commitment to collective defense and the deterrence of any threat to regional stability. Together, we will make Europe safer. The bonds formed here will endure, I am sure, throughout the careers of our military personnel. This is another way of building Europe. In this spirit, and precisely here in Romania, a country that feels every day the effects of the war in Ukraine after Russia's invasion,
where I wish to reaffirm Spain's determination to continue our support of the Ukrainian people in defending those fundamental principles and values that we all share as Europeans. O grupo de combate Shinkun, composto por quase 2.000 soldados estrangeiros, foi criado em 2022 após o início da guerra na Ucrânia. Militarii spanioli dislocați în grupul de luptă de la Cinco au avut ocazia să stea de vorbă cu regele Spaniei. Vorbim de aproximativ 200 de militari spanioli care au fost detașați aici în România din toamna anului trecut. O novo presidente da Roménia agradeceu ao rei pelo apoio dado aos romenos que trabalham em Espanha, enquanto o rei Filipe VI saudou as contribuições dos romenos para a sociedade espanhola. Milhares de pessoas juntaram-se à frente do Parlamento húngaro na terça-feira para um protesto liderado pelo publicitário e crítico social Robert Puscher, onde foi anunciada a resistência civil contra o governo de Orbán. Ao palco subiram dezenas de pessoas, na sua maioria artistas, formadores de opinião e jornalistas. Kisebbik fiam egyidősen errel. Együtt fogantak. De a fiamnak van jövője. No dia do protesto estava previsto que o Parlamento votasse sobre o polémico projeto de lei da transparência que iria estigmatizar e dificultar financeiramente as ONGs e os meios de comunicação social. A kedd esti tüntetésre annak ellenére is megtelt a Kossuth tér, hogy a kormány egyelőre elhalasztotta a legnagyobb felháborodást kiváltó átláthatósági törvény tárgyalását. Muitos dos manifestantes especularam sobre a razão do adiamento. Megégették magukat mostanában dolgokkal, és ebben már ekkora tömeg az elég volt, hogy megijedjenek. Sajnos én azt látom, hogy most már gyakorlatilag bármit megtehetnek, egyszerűen nincsen semminek következménye, nem reagálnak semmire, és úgy csinálnak, mintha minden a legnagyobb rendben lenne. Úgyhogy nem tudom, mi lesz az a pont, ahol sikerül majd őket kibillenteni a hatalomból. De remélem sikerül. Abban gondolkozok, hogy taktikáznak, de hát ki tudja. Eddig olyan sok jelét nem mutatták annak az elmúlt 15 évben, hogyan nagyon érdekelni őket, hogy 10-20 ezer ember kijön és tüntet ellenük. Desde março têm sido realizados uma série de protestos contra o governo depois do Parlamento ter aprovado a lei que permite proibir as marchas de orgulho. A lei da transparência de influência russa veio depois intensificar a indignação e de todos os protestos dos últimos meses, este foi talvez o que teve maior adesão. Barata, mas também rapidamente descartada, a fast fashion está a invadir o mercado francês. Nesse país são deitadas fora 35 peças de roupa por segundo, pelo que agora os legisladores pretendem acabar com essa prática. Na terça-feira, os senadores aprovaram, por esmagadora maioria, um novo projeto de lei destinado a melhor regulamentar o setor. O alvo são as gigantes chinesas Shein e Temu, acusadas de vender roupa a preços baixos, mas com elevados custos ambientais. O texto prevê sanções para as empresas poluidoras, mas também proibições de publicidade e sanções para os influenciadores que pretendam promovê-las. Segundo algumas associações, a iniciativa poderia ter ido mais além, já que marcas europeias como a Zara e a H&M escapam a restrições mais rigorosas. On a un texte qui va cibler 2 enseignes et donc qui va laisser de côté ce qui représente au moins 90% de la production et des vêtements vendus en France. Donc c'est vraiment une occasion ratée d'avoir un véritable texte avec une ambition et des possibilités environnementales réelles et qu'on regrette énormément parce qu'on voit finalement que c'est la protection économique qui va devenir le moteur majeur de ce texte alors qu'à la base il y avait vraiment cette ambition de faire évoluer le secteur vers des pratiques durables. Mas os legisladores franceses argumentam que o projeto de lei tem de proteger as indústrias europeias. Malheureusement, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, il faut défendre encore ce qui nous reste de ces filières qui sont européennes et qui, finalement, non. Il faut distinguer la production qui est faite en Chine par ces personnes et la production de ces géants chinois. On est sur des échelles qui sont 100 fois supérieures. Donc, eux, on les préserve pour le moment parce que sinon, il ne nous restera plus rien. O texto terá de ser validado pela Comissão Europeia antes de uma adoção final.
As Forças Armadas da Coreia do Sul suspenderam as mensagens em altifalantes contra a Coreia do Norte, na fronteira. A medida reflete já a política do presidente liberal Lee Jae-myung, que tomou posse na semana passada. O exército sul-coreano diz que quer restaurar a confiança. Depois de uma pausa de 6 anos, a propaganda anti-Coreia do Norte tinha sido retomada em junho do ano passado. Aconteceu durante o mandato do anterior presidente Yoon Suk-yeol, que adotou uma linha dura contra Pyongyang. Foi a resposta de Seul ao vizinho do Norte, que na altura largou balões com lixo na fronteira, na sequência de panfletos hostis enviados pela Coreia do Sul. O atual chefe de Estado sul-coreano argumenta que as emissões via altifalantes causavam tensões desnecessárias aos habitantes da fronteira. Na segunda-feira, Seul pediu oficialmente aos ativistas para que deixassem de enviar panfletos para Norte. Apesar do gesto, o diálogo é considerado improvável. Neste momento, a Coreia do Norte continua concentrada na parceria militar com a Rússia. A estrela do TikTok, Kabil Ahmed, deixou os Estados Unidos depois de ter sido detido em Las Vegas pela Polícia de Imigração por ter ultrapassado o prazo de validade do seu visto. As autoridades americanas confirmaram que lhe foi concedida uma saída voluntária, o que lhe permitiu partir sem uma ordem formal de deportação. Lamed, que tem mais de 162 milhões de seguidores no TikTok, não comentou ainda o incidente. A detenção do TikToker surge no contexto de uma maior repressão da imigração por parte da administração do presidente Donald Trump.